Olá, alunos do quinto ano. Teremos agora a nossa aula de ciências. A Prodina pede a vocês que, por favor, peguem os seus livros e abram na página 52. Deem uma pausa no vídeo de vocês. Peguem os livros de ciências e abram na página 52. Hoje, nós estudaremos os biomas brasileiros. Mas, Prodina, o que é um bioma? Bioma, gente, é um conjunto de seres vivos que habitam um mesmo lugar. E esse lugar, consequentemente, terá as mesmas características, plantas e animais, que se adaptam a esse lugar, a essa região. Em cada região do Brasil, vemos paisagens diferentes, algumas mais secas, outras mais chuvosas, algumas mais quentes, outras mais frias. O solo, que é o lugar onde nós pisamos, onde plantamos, construímos nossas casas, pode ser mais arenoso, mais barrento, não é aquele solo vermelho da cor de barro, ou pedregoso, com muitas pedras. Os animais, as plantas e os demais seres vivos de uma região também podem ser bem diferentes dos de outro lugar. Como assim, minha pró? Os naturais, os animais e as plantas de uma região, digamos, do Nordeste, podem ser e são totalmente diferentes daqueles que habitam a região Sul. Por quê? Por causa das adaptações do clima, da vegetação, do que lhes são oferecidos para que esses seres vivos, tanto plantas quanto animais, possam se adaptar nesse bioma, nesse ecossistema. Vocês estão vendo aí a Amazônia. Aqui, ó, deixa eu ver se consegue. Eu não consigo mostrar com aquela bolinha que sempre eu coloco para vocês, mas vocês estão vendo aí na página 52, e nós sabemos, nós já estudamos sobre a floresta amazônica, Amazônia, sabemos que ela é imensa, bastante densa, úmida, e logo aí nessa página tem uma pergunta assim: em qual região do Brasil está localizada a Amazônia? Nós já estudamos essa região. A Amazônia, ela está localizada na porção norte do país, ou seja, na região norte do país, do nosso Brasil, não é? Em seguida, pede para vocês descreverem o que você vê na paisagem da foto acima. O que é que vocês veem na paisagem da foto acima, ao lado aí do nome Amazônia? Vocês veem uma vegetação densa, ou seja, muito próxima uma da outra, árvores altas, não é? Uma vegetação muito fechada. Mas quem estiver vendo mais características pode se aprofundar e escrever aí nessas respostas, tá certo? É possível ver as plantas que estão abaixo dessas árvores, mais perto do solo? Eu não consigo ver. Por quê? Porque essas
essa mata da região Amazônia é muito densa e não permite que se veja o que há por baixo da copa das árvores. Para o que é copa? Copa é o verde das árvores, a folhagem das árvores, não é? Tem aquela folhagem toda que fica em cima. Quando a gente olha de cima para baixo, a gente só vê a copa das árvores, que é o que vocês estão vendo aí, ao lado do nome Amazônia. Aí vem o tronco, as raízes, e se tiver outras plantas menores, não tem como a gente ver, né? Agora, nessa foto aí, ao lado dessas perguntas, já é diferente. Por quê? Porque foi uma foto tirada mais próximo, embaixo das árvores. Ou seja, na Amazônia há muitos rios e algumas partes da floresta estão quase sempre inundadas, como mostrado na foto ao lado. Isso acontece porque que a região da Amazônia quase sempre está inundada? Porque essa região é bastante plana e as águas dos rios sobem na época das chuvas. Isso aí é muito interessante, viu, gente? Então, vocês têm que saber que a região da Amazônia é uma região que vive sempre inundada, cheia de água. Por quê? Porque o terreno é bastante plano e as águas dos rios sobem na época das chuvas, tá certo? Na página 53, tem assim: você deve conhecer muitas plantas que vivem na terra e podem ser cultivadas em vasos. Eu creio que muitas mães, né, e até mesmo alguns alunos gostam de plantas, e nós percebemos que isso varia de pessoa para pessoa, mas em certas casas, quando nós chegamos, a gente pode apreciar a beleza das plantas nos vasinhos, nos jardins, nos quintais, porque tem gente que é muito apegado, que gosta da natureza, do verde, e de ter várias espécies de plantas, sejam elas grandes, pequenas, cactos, é, que dão flores, de diversas espécies, não é? Isso não importa, o importante é gostar, querer cuidar daquela plantinha. Nas regiões alagadas da Amazônia, podemos encontrar a Vitória régia, uma planta que é uma das espécies símbolos da região. Ó, a Vitória régia aí, gente, ela parece um prato de pizza, não é? Tipo uma caixa, só que verde, daquelas embalagens de pizza, e elas ficam boiando sobre as águas dos rios, sendo que embaixo delas existem as raízes flutuantes. E a Vitória régia é uma planta que é uma espécie símbolo da região, ou seja, que se destaca na região norte. No solo não alagado, crescem muitas árvores e arbustos de diversas alturas. São muito comuns aquelas plantas que se apoiam sobre outras árvores. Como assim, Pro? As plantas que nascem em cima, apoiadas nos troncos de outras árvores. Se vocês puderem observar algumas mangueiras, alguns cajueiros, plantas de porte grande, geralmente existem outras espécies, principalmente de orquídeas, que se apoiam, não é, nessas plantas. E a samambaia é uma delas. Algumas dessas plantas têm raízes que chegam até o solo e são chamadas popularmente de cipós. A castanheira do Brasil é uma árvore típica da Amazônia. Ela é muito alta e é dela que extraímos a castanha do Pará, um alimento muito nutritivo e rico em gordura. Olha aí o fruto da castanheira, a castanha do Pará. Gente, a castanha do Pará é uma delícia. Ela é
semente onde a gordura dela, o óleo dela é sadio e faz bem para a nossa saúde. Lógico que não devemos comê-la em excesso, porque tudo em excesso nos faz mal, não é isso? Aqui é difícil de encontrar, mas já existem as casas de produtos naturais que vendem todos esses frutos, sementes naturais, e aqui em Alagoinhas mesmo já tem os 3 locais onde nós podemos encontrar a castanha do Pará. Do Piauí, Maranhão e lá no Pará, lógico, né, região norte, em Belém, nós encontramos com facilidade e com um preço bem acessível. Eles são vendidos naquelas redinhas amarelas, onde geralmente nas feiras livres aqui vendem limões, tomates, cebolas. Então lá o precinho é bem barato. Só que a castanha do Pará, por ser um alimento nutritivo, não é? Bom para a nossa saúde, chega em nossa região bem mais, com preço mais elevado, bem mais cara, por conta da distância, do transporte. Por causa da grande quantidade de plantas, animais, fungos e micro-organismos, que vocês já sabem que os micro-organismos não podem ser vistos a olho nu, só através do microscópio, não é isso? O solo da Amazônia se tornou muito fértil, ou seja, muito produtivo. Tanto as fezes dos animais quanto os seres vivos em decomposição fornecem a matéria orgânica que enriquece o solo. Seres vivos, estou falando de animais. Os animais, assim como nós, têm um ciclo de vida. Então, eles nascem, crescem, reproduzem, envelhecem e morrem. Então, quando eles morrem lá na mata, quando o corpo dele entra em decomposição, depois de decomposto, ali, aquele local onde foi decomposto, torna-se bastante fértil, não é? Nutre a terra, onde, quando caem as sementes, através dos pássaros, das fezes de outros animais que ficam nas fezes, aí as fezes secam, entram em decomposição, ficam as sementes, nascem novas plantas. Tá bom, gente? Vamos agora para a página 54. Olhe que coisa linda de se ver. Animais da Amazônia. Eu fico encantada, porque eu sou apaixonada por nossa natureza. O nosso país é um país extremamente abençoado por Deus, porque nós temos uma fauna e uma flora riquíssima. Na Amazônia há muitos animais, desde sapos muito pequenos, como o sapo garimpeiro, até grandes mamíferos, como a onça-pintada e a anta. Existe também uma imensa variedade de aves, como o irapuru e a arara, como vocês estão vendo aí nessa foto. Olha que araras lindas, não é, gente? Na página 55, vamos dar continuidade a essas espécies. Várias espécies de macacos vivem sobre os galhos das árvores. Serpentes muito diferentes podem se esconder entre as folhas no chão. E os rios são habitados por peixes, botos e outros animais. A maior ameaça às plantas e aos animais da Amazônia é o desmatamento. Então, gente, a maior ameaça para as plantas e os animais da Amazônia, a Amazônia é um bioma, é o desmatamento. E quem provoca o desmatamento? O homem, o ser humano, com a ganância de querer sempre mais. Então, grandes áreas são desmatadas para a retirada ilegal de madeira, criação de gado e agricultura. Mas não é para a gente usar os recursos naturais? Sim,
O homem tem e precisa usar usar os recursos naturais, só que de forma consciente, através de um desenvolvimento sustentável, para garantir que gerações futuras possam usufruir de tudo que nós temos hoje. Além disso, muitos animais são vítimas de tráfico por terem peles ou penas muito bonitas. Eles são retirados de seu ambiente e então são vendidos, mas a maioria sofre maus tratos e não consegue sobreviver. Muitas aves, gente, muitos animais de espécies raras são retirados ainda nos ninhos e são vendidos, são exportados para outros países ou enviados para outros estados aqui no Brasil e muitas vezes não chegam nem ao seu local de destino por maus tratos e também por falta de estar fora do seu habitat natural. Tá certo? Olha aí o boto cor-de-rosa, a serpente surucucu, como ela se transforma e fica praticamente da cor da folhagem para não ser reconhecida. Não é? Esse processo vocês vão estudar mais em breve. Nós temos aí o macaco, o acari vermelho. Olha ele aí, a carinha dele bem vermelha, além do pelo. Na página 56, nós temos outro bioma, o cerrado. Saímos do bioma Amazônia, com a vegetação densa, com terras alagadas devido às cheias, onde a água sobe, né, porque o terreno é plano, as espécies de animais. E agora nós vamos para o Cerrado, que é o segundo maior bioma da América do Sul. O Cerrado ocupa cerca de 20% do território nacional. Nesse espaço, encontram-se as nascentes de grandes bacias Eita, que a língua da prova agora embolou. Hidrográficas, o que favorece a diversidade vegetal e animal. Observe no mapa ao lado a localização do Cerrado brasileiro. Olha aí, gente, a localização do nosso Cerrado. Ele pega uma parte da região centro-oeste, um pouco do nordeste, ele vem aqui um pouco da região norte também, já chegando aqui próximo ao sudeste, quase sul, não é isso? Na página 57, temos assim: o Cerrado é caracterizado por árvores baixas, ao contrário da Amazônia. No Cerrado nós temos árvores baixas, arbustos espaçados e gramíneas. O que são arbustos? São essas árvores, gente, de troncos retorcidos. Tá vendo? Essas árvores aí onde vocês veem essas imagens típicas do Cerrado, observem que elas ficam uma distante da outra, elas não ficam bem próximas. Então você já consegue visualizar como é a vegetação do Cerrado. Olha lá, troncos retorcidos, raízes profundas e cascas grossas são características importantes das árvores desse bioma. Essas estruturas ajudam as plantas a sobreviver às queimadas que são frequentes no Cerrado. Porque como o clima já é mais quente, então qualquer coisa, o mínimo descuido do ser humano já leva a uma queimada intensa. Então, o fato das árvores serem mais espaçadas e o solo ser composto por esse capim, por essa grama, desse jeito, já faz com que ele consiga se recompor mais rápido após as queimadas e também dá tempo de ser interrompida essa queimada e as árvores afastadas umas das outras impede que a maioria delas sejam queimadas de uma só vez. Há queimadas naturais, observem isso, que
que é muito importante, que ocorrem predominantemente na estação das chuvas, quando há ocorrência de raios. Então a senhora está me dizendo que o raio queima? Queima sim, o raio mata e o raio queima, não é? Ele é fogo. E é um tipo de queimada natural que ocorre durante as tempestades, mas está aumentando as queimadas provocadas pelo ser humano. E essas queimadas, gente, são as mais intensas, são as piores e sem controle, ameaçando a vida dos animais e plantas do cerrado. Existem mais de 200 espécies de plantas de uso medicinal e muitos frutos comestíveis que são consumidos pela população local e também vendidos nos centros urbanos, como os frutos do pequi e bacuri. O pequi, ele tem um gosto assim bem forte. Ele é como se fosse uma cajarana. Não sei se algum de vocês conhecem ou já tiveram oportunidade de chupar a cajarana. Quando a gente tira a casquinha, não é que quem não come com a casca, tem gente que prefere ela verde, eu prefiro ela mais verde do que madura. Dentro do caroço tem uns espinhos, só que diferentemente do pequi, o pequi, os espinhos do pequi fura a boca da gente. E os da cajarana, que é aqui da nossa região, eles são meio molinhos, não nos agride, mas os espinhos do caroço do pequi, ele já é mais perigoso. E o pequi, para as pessoas dessa região, eles utilizam em pratos, principalmente no arroz com pequi, galinha, que é o frango com pequi, o ensopado. Entenderam? Vamos lá agora para a página 58. Animais do Cerrado. Que coisa linda! Observem já aí, vocês podem estar observando a página 58 e 59. O lobo-guará tem hábitos preferencialmente noturnos. Ele descansa de dia e de noite ele sai à caça, caçando pequenos mamíferos e aves. Ele também se alimenta de caules, mel e frutas. Então, o lobo-guará é um animal onívoro. Ele se alimenta de carne e de vegetais. Animais que se alimentam tanto de outros animais como de vegetais são chamados de onívoros, foi o que a Pro acabou de falar. Esse animal é uma espécie ameaçada de extinção em razão do desmatamento, que destrói seu habitat e suas presas. Outros fatores que ameaçam os lobos-guarás são a caça e os atropelamentos, porque eles ficam muito nas BRs de um lado para outro. Aí os carros vêm em velocidade e pegam ele. A ima, gente, olha a ima aí, é a maior ave brasileira, podendo pesar até 35 quilos. Apesar de ter grandes asas, ela não voa. Suas asas são usadas para se equilibrar enquanto ela corre. Então, a ima é uma ave. A característica principal das aves é o voo. Só que a ima, ela não voa, ela é uma ave que não voa. As asas dela são pesadas e dão equilíbrio ao corpo dela, porque elas correm muito. Essa ave se alimenta de folhas, frutas, sementes e insetos. Ao comer sementes encontradas no chão, a ima come também pequenas pedras que auxiliam em sua digestão. Olha que interessante, a pedra que a ima engole junto com as sementes, quando ela está ali bicando, catando, ajuda na digestão dela, favorecendo para que o aparelho digestório funcione de forma correta. Na página 59, o tamanduá-bandeira, olha as garras dele, tem fortes garras nas patas da frente. Ele usa essas garras para abrir formigueiros e cupinzeiros. O focinho comprido ajuda na tarefa de capturar formigas e cupins para se alimentar. Então, qual é o alimento do tamanduá-bandeira?
cupins e formigas. Ele é um dos grandes animais que vivem no cerrado e estão ameaçados de extinção. Abaixo do tamanduá aí, vocês estão vendo que parece um monte de barro seco, mas não é. É um tipo de cupinzeiro. Aqui nós podemos observar mais os cupinzeiros nas árvores, nos telhados de casas, mas nos telhados das casas, gente, nas madeiras, eles comem madeira, os cupins, ele vem de quintais vizinhos, ele vem de árvores, tá entendendo? E o cupim destrói, tem o poder de destruir a madeira. Só que no cerrado, parte ali do Piauí, a gente consegue ver, aqui na Bahia também tem uma parte que, já saindo da Bahia para entrar no Piauí, a gente consegue ver bastante esses cupinzeiros no solo. Chegam a medir 70 a 1 metro de comprimento ou menos. Eu já tive a oportunidade de viajar e ver esses cupinzeiros no chão. Olha aí o tucano-toco, que se alimenta principalmente de frutos. Só que esse animal também come insetos, lagartos, ovos e filhotes de outras aves. Perverso, hein? Muitos tucanos são capturados na natureza para serem vendidos para criadores ilegais, porque tem gente que tem fissura por ter essas aves, né, bonitas, essas aves que estão em extinção. O cerrado está seriamente ameaçado por causa do desmatamento de áreas para novas plantações, principalmente, não é, ali na região de Barreiras, no oeste da Bahia, a plantação de soja e para pastagens de gado. Com a degradação dos habitats, muitos animais e plantas são prejudicados. Olha que coisa linda esse tucano. Olha o tamanho do bico dele, gente. Na página 60, temos outro bioma, a caatinga. Observem que o clima, a vegetação já é totalmente diferente do cerrado, da Amazônia. Vamos aí para a página 61. Tá, estão vendo o cacto? O cacto, podemos dizer, esse tipo de cacto aí é um chique-chique, que é típico da caatinga. Essas plantas, elas possuem espinhos e cascas grossas para evitar a transpiração, não é? Porque a caatinga é um bioma seco, de clima seco, onde as chuvas não são frequentes. O clima na região da caatinga é seco, pois chove pouco durante o ano. As temperaturas são altas, é muito quente e não variam muito, ficando entre 24 e 26 graus. Há longos períodos de seca que podem durar até 4 meses. E esse período, gente, faz com que os moradores da Caatinga, do sertão nordestino, eles bebam água das represas que são feitas de cimento para aparar a água da chuva. O governo agora, o governo da região Nordeste já está trabalhando, fez o desvio do Rio São Francisco, que é o rio mais importante da região, fazendo com que ele possa abastecer a algumas populações carentes de água, né? Na época da seca, muitas árvores e arbustos perdem suas folhas e o solo fica quase sem vegetação rasteira, mas algumas plantas continuam verdes. É incrível, gente. Pode passar 4 ou 5 meses sem água e existem esses cactos, essas palmas, que continuam verdinhos durante todo esse período seco. Na Caatinga, o solo é rico em minerais, mas pobre em matéria orgânica. Isso porque há menos plantas e animais em comparação a uma floresta, por exemplo.
Além disso, como chove pouco, o solo é seco. Então não tem como ter uma vegetação rica, diversas espécies de plantas, não é? Muitas plantas da caatinga têm características que lhes permitem sobreviver na época da seca. Há plantas que possuem folhas modificadas e essas folhas diminuem a perda de água, que foi o que a Pro falou antes um pouquinho. No caso dos cactos, as folhas são modificadas em espinhos. Se as folhas fossem largas, haveria maior transpiração e perda de água, né? Vocês estão vendo aí a flor do xique-xique. A flor do xique-xique, o xique-xique é um cacto, mas dá flor mesmo durante a seca. E olha aí, mesmo com a falta de água e o solo seco, existem também as espécies típicas da caatinga, do bioma caatinga. O tatu-bola tem uma carapaça que cobre seu corpo, não é? Tem até uma ONG, uma organização não governamental de 2 amigos que tomaram a iniciativa e arrecadam doações para proteger os tatus bola. Eles têm um lema que diz assim: proteja o tatu bola. Me cobrem para quando nós voltarmos às nossas aulas presenciais, a Pro poder fazer o gesto que eles usam como lema deles na mão. Eles abrem a mão e aí proteja, aí fecha, bota um dedinho, fecha, tatu, bola, e faz uma bolinha com a mão. A Pro vai fazer para vocês, tá certo? Depois em aula. Quando se sente ameaçado, o tatu se fecha em sua carapaça e fica com formato de bola. É um exemplo de animal que vive na caatinga. Outros animais da caatinga são algumas espécies de gambás, cutias, veados, saguis e lagartos. Muitos animais desse bioma estão ameaçados de extinção. A ararinha azul, olha que coisa mais linda, gente, a ararinha azul, toda azulzinha, por exemplo, já é considerada extinta na natureza, sendo encontrada apenas em criadouros. Desculpem. Aqui na página 63, vocês estão vendo a pomba asa branca. Olha como ela é linda, gente. Esse animal é conhecido como pomba asa branca. Antes da estação seca, esta pomba migra para outras regiões em busca de água e comida. Elas saem da caatinga, não é? Da região seca, e migra para outras regiões em busca de água e comida. O compositor Luiz Gonzaga escreveu a música Asa Branca. Quando olhei a terra ardente, igual fogueira de São João. Pesquisem a letra dessa música Asa Branca no Google, aí na internet de vocês, e observem que ele dedicou essa música a Rosinha, a esposa dele, namorada, na época não sei, onde Luiz Gonzaga precisou sair por causa da seca, dos maus tratos, para a região sudeste, para outras, em busca de melhores condições de vida, de trabalho, onde ele foi reconhecido mesmo e voltou para o Nordeste já bem mais... bem mais... digamos assim, com seus objetivos alcançados, e hoje é um ícone, não é? Na nossa música aqui do Nordeste. Alguns animais que vivem na caatinga têm proteção contra a seca, pele grossa, carapaças. Outros migram para procurar comida na época da seca.
Então, vocês têm aí, hoje nós vimos 3 biomas, a Amazônia, o Cerrado e a Caatinga. Vimos espécies de plantas e de animais que habituam e vivem de acordo com o que lhes é oferecido nesses biomas. E a PRO pede para que vocês façam a página 64 e 65 do livro de ciências, tá certo? Mais adiante, na nossa próxima aula, nós veremos novos biomas. Gente, vocês podem fazer essa pesquisa da música Asa Branca, tá certo? E procurar interpretá-la, copiar no caderno de vocês e interpretá-la. Vocês vão entender a necessidade dessa pombinha e de muitos moradores terem saído dessa região, não é? Desse bioma da Caatinga, em busca de melhores condições de vida. Tá certo, meus amores? Eu espero que vocês tenham gostado. Um cheiro no coração de cada um de vocês e fiquem com Deus.